Mais uma vez agradecer à PUC do Rio de Janeiro, que nos cede todas as segundas-feiras para falar para vocês que se inscrevem de forma livre. Não existe uma exigência de que vocês estejam aqui nas rodas de conversa. Então, hablar para aqueles que estão querendo, de uma forma não autoritária, nem linear, estar aqui conosco às segundas-feiras é muito gratificante, muito. E nós gostamos de falar para todos, não é? E a PUC, desde 2020, um mês após o início da pandemia, o enclausuramento, eu propus para a PUC a rede, e até agora, a roda em rede, e até agora nós não paramos. Então, espero que a gente continue por muitos anos mais falando, gente, falando no Dia Mundial da Saúde Mental, falar sobre história da loucura é algo muito importante. Então, a todos, principalmente a PUC, meu muito obrigado. A todos vocês que estão aqui conosco, muito obrigado pela, pela generosidade de estarem aqui e nos proporcionarem, nos preparar para estarmos com vocês. Duas jovens garotas, Ana Clara e Lara, mestres, estão aqui hoje. Eu vou pedir primeiro para Ana Clara se apresentar lá de Goiânia, depois, em seguida, a Lara para suas apresentações, fiquem à vontade, para a gente, logo em seguida que a Lara se apresenta, ela já inicia a sua fala. Ana, o palco é todo seu agora. Boa noite a todos. Já agradecendo, né, a Sônia pelo convite e a PUC por esse espaço. Como a Sônia colocou, como é importante no dia como hoje a gente ter um espaço para falar, né, de lugares tão diferentes e de maneiras tão diferentes sobre um assunto muito importante. Me apresentando, eu sou Ana Clara, estou em Goiânia, Goiás, um pouco distante aí, sou psicóloga, sou especialista em técnicas psicoterápicas em saúde mental, sou mestre em saúde mental no trabalho, em que me debrucei aí na minha pesquisa, principalmente sobre a saúde mental do trabalhador da saúde mental. Então, quis estudar, investigar como que é esse processo, né, de trabalhar com saúde mental e cuidar da própria saúde mental, o uso de medicamentos, né, me debrucei sobre o objeto de estudo da medicalização. Também hoje sou pesquisadora, faço parte aí de uma das pesquisas mais importantes já feitas em genética psiquiátrica. Nós estamos investigando atualmente as bases genéticas da esquizofrenia e do transtorno bipolar, pesquisa feita pela Unifesp, em convênio com a Universidade da Califórnia, e também atuo aí na gestão de uma clínica psiquiátrica, né? Então, vou trazer um pouco da minha vivência, um pouco do meu conhecimento de como que está sendo essa assistência, esse atendimento hoje na área da saúde mental. E eu acho que é isso. Já quero agradecer a Ana Clara, né, porque estar aqui é um tempo de preparação, é um tempo de fala, é um tempo de troca, não é? E muito obrigada, Ana Clara, pela sua disponibilidade, e sempre risonha, esse pessoal
que estão aqui hoje, para mim, é muito significativo, porque lá na década de 80 eu comecei a falar de movimento antimanicomial, e hoje eu vejo duas jovens garotas, não é, como eu, falando sobre loucura, movimento antimanicomial, sobre movimentos, leis, e interpretando toda a história, porque a gente já pode contar história, não é, Lara? 30 anos já se passaram, 20 anos de Brasil, então a Lara começa para se apresentar e para falar aí um pouquinho sobre exatamente a história da loucura. Lara, é todo teu. Obrigada, Sônia. Agradecimento a você, a PUC, que está sempre acolhendo a gente aqui, chamando para essas conversas, essas rodas, elas são sempre riquíssimas, né? Já participei de algumas junto com você, né? Inclusive Sim. sobre filmes, séries e certos assuntos, assim, que a gente conseguiu ter uma troca muito rica. É sempre uma troca muito, muito rica que a gente tem aqui. A gente fica tendo quase que uma conversa, né? Uma conversa informada sobre esses assuntos. Porque... aliás, nem me apresentei, né? Enfim. Meu nome é Lara Silveira. Eu sou psicóloga, sou formada na Universidade Federal do Ceará e sou mestre em pesquisa e clínica psicanalítica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, pela UERJ. Então, sou psicóloga e sou psicanalista também. Estudo desde a faculdade sobre saúde mental, saúde coletiva, sobre a reforma psiquiátrica, né, sobre o campo da saúde mental em si, né? E assim, e também eu de vez em quando dou uns cursos, né, de extensão, né, com a Sônia na PUC, né? Acabei de dar um curso de psicanálise e arte, né, com a professora Sônia, e foi também riquíssimo. Então a gente já tem essa troca aqui faz um tempo, tá funcionando, né? Tá funcionando, Lara. E quando ela me pediu para propor um tema e me chamou para falar sobre, hoje, justamente no Dia Internacional de Saúde Mental, né? Eu pensei que seria maravilhoso falar sobre isso de uma perspectiva bem ampliada, né? Eu pensei em fazer uma introdução a esse tema em três partes principais, né? Que podem interessar a vocês, podem interessar ao nosso público, porque o meu interesse aqui é tornar esse um assunto acessível para quem não tem tanta familiaridade com o tema, mas sem deixar de dar a ele a profundidade, a complexidade, o peso que esse assunto merece, né? Porque a gente está aqui conversando sobre isso, a gente espera aprender alguma coisa, né? Não seria só uma conversa a nível de senso comum, a gente também está esperando aprofundar os nossos conhecimentos. Então, eu fico aí nesse limite entre tornar o assunto um assunto acessível, tornar o assunto um assunto claro, e, ao mesmo tempo, dar a ele uma certa complexidade, uma certa profundidade, que nós que estamos no campo da saúde mental sabemos que é muito importante, né? Então, eu queria começar falando que, assim, a gente está vivendo um momento muito importante no que diz respeito à saúde mental, né? Porque, assim, ao mesmo tempo em que se ampliam as pesquisas sobre saúde mental, a Ana Clara, própria, falando sobre a pesquisa dela, essas pesquisas elas estão cada vez mais robustas, cada vez mais complexas, cada vez mais refinadas, né? Está havendo um investimento cada vez maior nesse tipo de pesquisa, né? Então, ao mesmo tempo em que são ampliadas as pesquisas na área da saúde mental, em todos os níveis de cuidado, né? Tanto no nível de cuidado de promoção de saúde, prevenção, tratamento, reabilitação e recuperação psicossocial, né? Sobre crise, sobre urgência e emergência em saúde mental, sobre desinstitucionalização, sobre cuidados comunitários em saúde mental,
né? Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, em que esse corpo teórico ele fica cada vez mais robusto, se ampliam também os braços da psiquiatria sobre esse cuidado no mundo inteiro, se ampliam os números de diagnósticos, né, com os DSMs, cresce a influência da indústria psicofarmacológica nessa área, né, e isso por si só nem sempre significa uma ampliação do cuidado. Embora a produção de conteúdo, a produção de saber sobre isso esteja cada vez maior, isso nem sempre se reflete em uma ampliação de cuidado nos locais onde essas pesquisas estão sendo produzidas, né? Ou então, assim, nem sempre significa uma ampliação do cuidado no Brasil inteiro ou no mundo inteiro, né? Então, a gente está vivendo um momento em que, embora essa produção de conhecimento seja robusta, isso nem sempre vem acompanhado de uma assistência em saúde mental em todos os níveis, né? Principalmente se a gente leva em conta que a saúde mental ela não envolve apenas o tratamento do transtorno mental ou do sujeito em crise. Isso é muito importante, isso é fundamental para qualquer pessoa que trabalha na área de saúde mental, né? E para qualquer profissional de saúde, de uma maneira geral. Eu diria que isso é uma área bem importante, né, de se conhecer. Mas é como se a gente estivesse intervindo, se a gente intervir só nisso, é como se a gente estivesse intervindo na ponta de um iceberg, sem levar em conta o que produz esse adoecimento, em sua grande parte, né? Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que falar que saúde mental é, segurança alimentar. A fome enlouquece, gente. As pessoas precisam ter as suas necessidades básicas alimentares garantidas. E sim, mesmo se elas usarem drogas, sim, mesmo se elas morarem na rua, sim, mesmo se elas não trabalharem, mesmo se elas tiverem cometido um crime, essas pessoas têm direito à sua humanidade, elas têm direito a ter segurança alimentar, né? Número 2, saúde mental é abrigamento e acesso à moradia. A gente vive em um país que a população de situação de rua está crescendo a cada dia. Em dezembro de 2021, o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas para a População de Situação de Rua, da UFMG, eles fizeram um levantamento que a população de rua do Brasil era mais ou menos 150 mil pessoas, né? Em junho, eles fizeram um acompanhamento desse levantamento e aumentou. Agora são mais ou menos 184 mil pessoas em situação de rua no Brasil, né? Então, cresceu 16% em apenas 6 meses, né? E assim, esse é um dado que provavelmente é um dado subnotificado, mais ou menos em uns 40%, assim, eles calculam que é um dado subnotificado, né? Ou seja, existe muito mais que isso, mas a gente não consegue contar estas pessoas, porque para o Estado essas pessoas não existem. Existem muitas pessoas que para o Estado elas não contam, não existem. Elas são pessoas com um estado de extrema marginalização, né? Então não se consegue nem contar essa pessoa numa estatística, né? E em terceiro lugar, saúde mental é acesso à saúde de um modo geral, não apenas à saúde mental. Cuidado em saúde coletiva são cuidados em saúde mental. Uma pessoa que é acompanhada por uma equipe multidisciplinar de um posto de saúde, ela tem menos probabilidade de ter um agravamento do seu quadro psiquiátrico, né? A grande maioria da demanda em saúde mental poderia ser coberta pela atenção primária, caso houvesse um investimento real nisso. Porque a maioria dos casos requer um nível de cuidado básico e constante. E assim, eu não estou falando de diagnósticos que são considerados menos sérios, assim, que às vezes um diagnóstico de, sei lá, síndrome do pânico é considerado menos sério por algumas pessoas. E aí, não, esses diagnósticos a gente poderia talvez acompanhar na atenção básica. Não. Até mesmo pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, que é considerado um diagnóstico bem mais complexo e mais sério, quando elas estão estabilizadas, elas podem ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar na atenção básica, por um CAPS, por uma equipe de CAPS, né? O agente comunitário de saúde, que conhece todo mundo daquela comunidade, que está sempre ali, ele pode
está provendo esse cuidado, né? Então, assim, não se enganem, né? A segurança de ter o que comer, ter onde morar e ter um cuidado territorializado resolveria muitos dos nossos problemas hoje em dia. Não apenas em saúde mental, mas, assim, em saúde de um modo geral, né? Outra coisa que eu queria citar é que quanto mais elevada for a complexidade do cuidado, no nível de cuidado, mais caro para o Estado ele é. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é comparativamente muito mais barato para qualquer Estado do mundo desenvolver políticas públicas que abranjam essas 3 áreas que eu falei, né? Que é muito mais barato e eficaz investir na atenção básica, no cuidado comunitário, do que tentar estancar a hemorragia lá na frente, quando a pessoa já está em crise. Quando ela já teve um rompimento do seu laço social, do seu laço familiar, quando ela já está precisando de internação, né? Existe um conceito, né, de tecnologias do cuidado, né, que é do professor Emerson Merri, né, que é um médico sanitarista, ele é professor da UFRJ, se eu não me engano, hoje em dia, né? Da UFRJ. Ele é da UFRJ, né? Isso. Ele desenvolveu um conceito muito interessante das tecnologias de cuidado em saúde, né? Que ele diz que elas podem ser subdivididas em 3 categorias: a leve, dura e dura, né? As tecnologias chamadas leves são aquelas que envolvem primariamente relações humanas, né? As tecnologias que são chamadas de leves duras são tecnologias fundadas num saber estruturado. E as tecnologias duras são as tecnologias dos recursos materiais, né? Tipo assim, um equipamento de ressonância que ajuda a identificar um câncer num sujeito, por exemplo. É uma tecnologia dura, que ela exige um equipamento, exige um bem material, né? Que é caríssimo, né? E é usado para ajudar um número limitado de pessoas, né? A grande esmagadora maioria do cuidado em saúde mental é feita através das 2 outras tecnologias, as leves e as leves duras, né? As tecnologias leves são, por exemplo, o processo de acolhimento, né? Que pode ser feito por qualquer profissional ou pelo menos deveria poder ser feito por qualquer profissional de um posto de saúde e de um CAPS ou de um CERSAM, né? Uma vinculação com um profissional de uma equipe, de um equipamento de saúde, que também pode ser feito por qualquer profissional, né? E toda essa atenção integral nos gerenciadores de saúde, né? Uma tecnologia leve e dura, por exemplo, é a psicoterapia. A psicoterapia é uma tecnologia baseada num saber estruturado, mas que não precisa de um bem material para a gente poder efetuar, né? E assim, essas tecnologias, não é que elas sejam menos eficazes ou menos complexas. É super complexo você fazer vinculação num equipamento de atenção primária. É super complexo. Quem já trabalhou na atenção primária sabe, né? Mas é que elas são tecnologias que elas podem ser operacionalizadas nas relações entre as pessoas, na capacitação de profissionais, né? E não depende dos bens materiais, ou seja, elas são bem mais baratas. É mais barato e mais abrangente e mais eficaz qualificar o profissional da atenção básica para lidar com a demanda de saúde mental do que construir mais e mais e mais hospitais para tentar pegar esse overflow de pessoas em crise que não são acompanhadas desde o início, né, da deflagração da sua crise ou de algum trauma que ela teve, e tentar meio que tapar o sol com a peneira ali, né, porque assim, gente, isso não quer dizer que as tecnologias duras sejam desnecessárias. Ninguém aqui está dizendo que um equipamento de ressonância é desnecessário. Muito pelo contrário, ele salva a vida das pessoas, né? Não, isso não quer dizer que intervenção farmacológica não é necessária. É necessária e salva vidas. Isso não quer dizer que a internação não é necessária. Sim, ela às vezes é necessária e ela pode salvar uma vida, ou mais de uma, né? Existe aqui e agora da doença mental que tem a sua especificidade, né? E existe hoje em dia no Brasil uma certa desassistência.
seja ela por falta de investimento no cuidado comunitário, por falta de interesse, né? Também pelo desmantelamento das políticas públicas de saúde mental no Brasil, que a gente tem visto, assim, pelo menos nos últimos 10 anos, né? Mas, assim, talvez um pouco antes disso, né? E também existe uma cultura de desresponsabilização dos profissionais e uma falta de capacitação dos profissionais também, porque não está sendo investido numa capacitação desses profissionais para, muitas vezes, lidar com urgência, emergência e saúde mental. Às vezes, um profissional de um CAPS não sabe lidar com uma urgência e emergência. Por quê? Para ele não foi ensinado aquilo ali, ele não foi capacitado para lidar com aquilo, né? Às vezes, um profissional de um SAMU, por exemplo, de uma ambulância que está lidando diretamente com a crise de saúde mental, com o episódio de crise de saúde mental, às vezes aquela pessoa ela não tem uma capacitação que seja robusta o suficiente para que ela consiga dar conta do que ela está vendo ali no dia a dia, né? Então, assim, a gente não pode esperar para que todo mundo esteja com segurança alimentar, com um teto acima das nossas cabeças e com acesso à saúde comunitária para fazer alguma coisa, né? A gente não pode. A gente tem que fazer alguma coisa agora, né? Então, assim, eu acho que essas duas coisas, elas andam lado a lado, né? Que há de existir também um cuidado para a crise, e esse cuidado deve ser feito, na maioria das vezes, sempre que possível, de forma territorializada, né? Buscando envolver esse sujeito no seu próprio tratamento, buscando que ele estabeleça novos laços e fortaleça os seus laços sociais, né? E que ele mesmo consiga desenvolver estratégias próprias para lidar com o seu sofrimento, né? Assim, então, não é para tornar o sujeito dependente do equipamento, é para tornar o sujeito independente, né? Assim, mas assim, a gente faz isso sem perder de vista que enquanto não tiver um investimento na base da pirâmide, né, nas condições de produção do adoecimento, não existe hospital, CAPS 3 ou UPA ou qualquer serviço que seja suficiente, né? Vai construir 1 milhão e vai sempre precisar de mais, porque há de se intervir onde aquela crise ela está sendo ali produzida, né? Então, você pode conseguir ajudar, e ajuda, sim, individualmente esse sujeito, mas sempre vão ser produzidos outros milhares de sujeitos adoecidos como ele, né? Então, assim, esse é o primeiro apontamento que eu achei que era necessário que a gente fizesse aqui, né? Então, eu acho que isso é algo que eu espero que ajude a ampliar a nossa discussão, para trazer a nossa discussão para um terreno prático, para um terreno do campo da saúde mental, de quem está ali no dia a dia da saúde mental e está vendo o que acontece, né? E está vendo o que precisa, e está vendo o que está sendo feito de certo, está sendo feito de errado, está sendo feito que funciona, está sendo feito que não funciona, né? Então, contextualizando, esse meu objetivo, né? De contextualizar aqui a saúde mental e a história da loucura, né? Porque, assim, passando mais para uma história da loucura, para poder entender o campo da saúde mental hoje, é necessário que a gente saiba definir ou entender de onde surgiu essa definição que a gente tem, essa compreensão que a gente tem de loucura, né? O que eu quero dizer quando eu chamo alguém de louco? Qual é o lugar do louco na sociedade? Qual é o imaginário social que existe sobre a loucura, né? Quais são as representações de loucura que a gente vê nos livros, nos jornais, na mídia, né? O que a gente vai falar é assim, que loucura é diagnóstico psiquiátrico? Essas duas coisas são a mesma coisa? Nem sempre, né? Porque você não considera, ou pelo menos não chama sempre, assim, eu tô falando isso de um ponto de vista do senso comum sobre o que é loucura. Você não considera e você não chama de louco, por exemplo, uma pessoa que teve um trauma e está com estresse pós-traumático, ou então você não chama de louco alguém que foi diagnosticado com depressão.
Às vezes você não chama de louco quem é uma pessoa que foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado. Mas às vezes se chama de louco uma pessoa que tem esse diagnóstico e está em crise, porque ela está num estado, né, num pico, exacerbado. num pico que as pessoas entendem como um pico de desrazão, de insanidade, um pico de uma percepção alterada do mundo ao seu redor. Não conseguir tolerar ou interpretar corretamente o que acontece ao seu redor. Aí as pessoas chamam de loucura, né? Então, qual é a linha entre loucura e sanidade? Qual é a linha entre razão e desrazão, né? Quais as práticas discursivas que se formaram em torno da loucura, né? Essa figura do louco como um ser perigoso para si e para o outro, que tem que ser afastado e excluído da sociedade, que não pode ser considerado um sujeito porque não é dotado de razão, a gente precisa entender de onde ela veio, né? A essa pessoa é negada o estatuto de sujeito. Essa pessoa não é um sujeito porque ela não pensa, ela não pensa, ela não tem a razão, ela não interpreta corretamente as coisas ao seu redor, né? A essa pessoa é negado o exercício da cidadania, né? Porque até algum tempo atrás tinha uma lei que impedia que loucos votassem, por exemplo, exercessem a sua cidadania, né? E a esse louco também é cerceado o direito à liberdade de ir e vir, né? O louco tem que estar preso, o louco tem que estar excluído, o louco tem que estar longe da sociedade, porque ele contamina a sociedade, né? Ou seja, o louco é uma figura desumanizada, o louco é uma figura coisificada na nossa sociedade, né? Quando o Foucault vai escrever o livro dele, História da Loucura, né, que deu nome a essa roda, mas que uma das primeiras coisas que a gente estuda na faculdade de psicologia, não sei vocês, mas assim, lá na Universidade Federal do Ceará, mas com certeza no Brasil inteiro, né? Mas lá na UFC foi um dos primeiros livros que a gente leu, assim. Quem está fazendo psicologia aqui deve conhecer, né? É um livro bem martelado na nossa cabeça desde cedo. Faz parte. Eu acho que na América Latina inteira, pelo menos, né? Que eu conheço. Sim. Com razão, né? Porque é um livro fruto de uma pesquisa muito rica, né? Foi uma pesquisa documental, né? Feita pelo Foucault. E aí, nessa pesquisa documental, ele vai descobrir que existiu um grupo de pessoas que gozou desse mesmo estatuto de desumanização que era dado ao louco na Idade Média, que eram os leprosos, né? A lepra, né, hoje que a gente conhece como hanseníase, é uma doença tratável, né? Mas por um bom tempo ela se tornou um problema crônico na Europa e ela só foi sumir ali para o final da Idade Média, né? Porque eles construíam os leprosários, eles isolavam os leprosos, né? E com esse isolamento o nível de infecção ele diminuiu. E também pelo fato de que acabaram as cruzadas, ele tinha alguns focos orientais, então eles não entravam mais em contato com esses focos orientais, né? Então houve uma interrupção do contato e sumiu um pouco a lepra. Exatamente, a Flávia está falando que os surdos também foram tratados como um louco, né? Não só os surdos, mas todas as pessoas que pareciam ter qualquer desvio, né, do que era considerado uma normalidade à época. Então, assim, podia ser uma mulher muito inteligente que sabia de muitas coisas e que falava demais. Essa mulher era considerada, né, um desviante e era isolada da sociedade, né? Ela era considerada assim uma pária, né? Ela era isolada, né? Então, eles construíam, né, esses leprosários, que eram verdadeiras cidades, né, para isolar os leprosos do convívio com as outras pessoas, né? Mas aí, quando os leprosos começaram a diminuir, né,
tem outra população que vem a ocupar o lugar social desses indivíduos que são considerados indesejáveis, né? Isso é um pouco da tese do Foucault nesse livro, da História da Loucura, né? Então, os indesejáveis viram os loucos, os pobres, os vagabundos, os presidiários, né? As estruturas criadas para receber, né, os leprosos são agora ocupadas por esse novo grupo de excluídos, né? Assim, onde é que entra o hospital nisso, né? Vocês devem saber que o hospital não era inicialmente uma instituição médica, né? Os primeiros hospitais que foram criados na Idade Média, eles eram da igreja, né? E eram instituições que serviam para fins mais de caridade, de abrigamento, para oferecer assistência religiosa para pobres e doentes, né? O médico às vezes estava lá, mas era ocasional, não era uma coisa que era um espaço médico, né? Mas, em 1656, o rei da França vai criar o Hospital Geral, né? E aí a gente vai ver o Foucault vai ver esse como um marco histórico, né, do encontro definitivo entre a instituição hospital e a medicina, né? E isso é um ponto de reviravolta no próprio lugar da medicina, no cuidado em saúde, né? Porque agora ela dispunha de um lugar específico para ajudar, estudar e intervir na doença e na doença mental, né? Além disso, porque o hospital se tornou uma instituição sob a tutela jurídica das autoridades do Estado, o seu objetivo ele se torna muito mais político, né? Ela começa a ter uma função política mais importante, né? Então, existe essa medicalização dos hospitais, né? E isso vai operar a mudança no modelo científico da medicina em si, né? Então, a partir daí, a medicina vai atuar ainda mais na tecnologia política da disciplina, né? Então, assim, estando nos hospitais, os médicos eles podiam agora estudar, classificar as doenças, observar o curso das doenças. O hospital vai virar um espaço de pesquisa, de tratamento e de reprodução do saber médico, né? Isso vai se solidificar com a Revolução Francesa, né? Quando eles vão lá e cortam as cabeças, né, da Maria Antonieta, né? Um dos principais expoentes da Revolução Francesa era justamente o Pinel, né? O Philippe Pinel. Existe um CAPS, era um hospital, hoje em dia é um CAPS, né? O Pinel, aí, no Rio de Janeiro, né? O Philippe Pinel era um dos grandes nomes, né, da psiquiatria, e ele é considerado pai da psiquiatria, né, que é sucessora do alienismo, né, que alienismo era antes como se chamava, né, essa disciplina de estudos da loucura, né. Então, assim, as propostas do Pinel para o tratamento da loucura envolviam o isolamento dos loucos do mundo exterior para um tratamento moral, né. Para ele, esse era um princípio muito fundamental da terapêutica psiquiátrica, né? Porque se as causas do sofrimento psíquico estavam no meio, presumia-se que tirar o louco desse meio era a sua principal arma terapêutica, né? Então, foi o Pinel que elaborou, né, as primeiras classificações das enfermidades, e assim, isso influenciou toda a psiquiatria como disciplina, né? Se eles não conseguiam, à época, encontrar uma causa física visível para a loucura, então essa causa devia ser a formação moral do indivíduo, né? Era essa o pensamento, né? Então, assim, para Pinel, o tratamento seria tirar ele do convívio social, isolar ele do seu convívio social, do seu território, né? Fazer uma hospitalização, institucionalização integral do sujeito louco, para que ele possa ser tratado de maneira adequada, para ver se ele toma jeito, né? E aí começa todo esse período que o Foucault vai chamar de o grande enclausuramento, né? Com a institucionalização da loucura, né? E aí, com essa institucionalização, a loucura podia ser observada, segundo Pinel, no seu estado puro, né? E o tratamento moral poderia ser aplicado, né? Com educação, com ordem, com disciplina, né?
que eles consideravam que era extremamente necessário para ajudar o alienado, o louco, a voltar ao controle das suas faculdades mentais. Uma das estratégias de tratamento moral era o trabalho terapêutico. Olha, gente, assim, numa sociedade onde o capitalismo começava a ganhar tanta força, o trabalho era tomado não só como um meio de sobrevivência, mas ele se transforma numa virtude moral, né? Capaz de curar todos os desvios mentais, né? Quem não estivesse no controle de sua mente, quem não fosse um membro produtivo da sociedade, não merecia o direito à sua subjetividade, não podia ser considerado cidadão, não tinha direito à liberdade, ao ir e vir, né? Então, assim, se você vai institucionalizar absolutamente todas as pessoas que você considera que não são produtivas em uma sociedade e que tem algum desvio de uma normalidade cada vez mais tirânica, os asilos rapidamente ficaram superlotados, né? Porque não existia nem um limite diagnóstico preciso entre a loucura e a sanidade. Se prendiam pessoas que não podiam ser consideradas loucas, não que fosse justificável prender louco, claro, né, gente? Mas não se prendiam ali pessoas que não podiam ser chamadas de loucas, mas que eram apenas desviantes, né? E isso contribuiu muito para a marginalização de certos grupos, né, de uma camada muito vulnerável da sociedade, né? E, assim, denúncias de violências e maus tratos dos internos e tornaram-se muito comuns e tiraram a credibilidade desses espaços, e isso acabou relando, como a gente chama, relando na própria disciplina da psiquiatria, né? Começou-se a repensar não só o modo de tratamento do alienado, do louco, da pessoa em crise, né? Da pessoa em sofrimento mental, mas da própria psiquiatria. Começou-se a repensar o que era a doença mental, começou-se a repensar qual era o papel da psiquiatria, qual era o papel, né, das disciplinas da saúde mental nessa época, né? Então, assim, claro que existem várias experiências no mundo inteiro, né? Mas isso só vai começar a ser sistematicamente questionado a nível mundial no final da Segunda Guerra Mundial, né? Que é uma época que fica bastante em pauta, né, os direitos humanos e a necessidade de garantir uma vida digna a todas as pessoas, né, para que não se repetissem os fenômenos horríveis que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, a partir da segunda metade do século XX, a gente vai ver a multiplicação de várias experiências de reforma psiquiátrica, né? Que procuravam melhorar as condições de tratamento da loucura e dar alguma dignidade para esses loucos, né? Então, assim, começaram a disciplinas das humanas, como a gente chama, né? Mas a sociologia, a antropologia, a psicologia, né? Começaram a entrar mais incisivamente no campo da saúde mental e ajudar a produzir um saber sobre esse adoecimento e esse sofrimento, né? Aqui no Brasil, as experiências Aqui no Brasil, olha... Queria tanto estar no Brasil. Olha o ato falho, não é? Ah, meu Deus, olha o ato falho. Ai, maravilhoso. Ai, então, gente, lá no Brasil... Deixa eu ficar quieto. Lá no Brasil, as experiências de reforma psiquiátrica, elas vão ganhar força principalmente a partir dos anos 70, né? Porque elas vão acompanhar, politicamente falando, 3 processos muito importantes, né, na história do Brasil, né? Que nos anos 70, no final dos anos 70 e nos anos 80, que é a redemocratização, né? A luta contra a ditadura, a luta pela Constituinte, a luta pelo... Enfim, né? 2, a luta popular pela saúde como um direito,
né, de todo brasileiro, né, e por um sistema de saúde público, gratuito, universal, né, que é chamado de reforma sanitária. A reforma sanitária, no início, ela esteve muito próxima à reforma psiquiátrica, né? E aí a gente tem na Constituição de 88 e posteriormente com as leis orgânicas da saúde a criação do SUS, né? Nosso Sistema Único de Saúde, né? E outro processo político são as inúmeras denúncias que são feitas de abusos e de maus tratos nas instituições psiquiátricas brasileiras, né? Denúncias que levaram ao fechamento de lugares como o Hospital Colônia, né, em Barbacena. Não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer, é bem famoso, né? Que é o Hospital Colônia de Barbacena, é o hospital que ficou conhecido, né, na série de reportagens que virou livro, que depois virou um documentário, se chama O Holocausto Brasileiro, né? Que era isso, Letícia, o Holocausto Brasileiro. É um documentário que está disponível gratuitamente no YouTube, tá, gente? Então assistam, assim, preparem os lencinhos, porque é um documentário muito forte, mas é um documentário muito importante para que a gente nunca repita mais esse cenário no nosso território. E em canto nenhum do mundo, mas como brasileiros, no nosso território, né? Então, assim, são esses três componentes políticos, eles ajudam a trazer um caldeirão em ebulição de uma reforma psiquiátrica extremamente engajada, reforma psiquiátrica feita não apenas pelos profissionais de saúde mental, mas também pelos usuários do sistema de saúde, pelas pessoas que são sobreviventes de hospitais, né, sobreviventes de longas internações, né? Então, essas pessoas, elas estão atuando diretamente na militância contra, né, os abusos e os maus tratos e na luta antimanicomial, né, para que eles sejam cuidados em liberdade, para que eles sejam cuidados na sua comunidade, para que eles sejam cuidados, né, de uma maneira territorializada, né? E que a família, né, Lara, que a família assuma esses compromissos com os seus próprios membros, não é? Que a gente não coloque a sujeira embaixo do tapete, não é? Isso. A sujeira precisa estar na mesa, não é? A sujeira precisa estar no prato para a gente poder realmente degustar e aprender, né? O que a gente vai fazer com isso? Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Brilhante, Lara, pode continuar. Mas você ainda está em Toronto, tá? Não. Mas tem muitas coisas sobre a rede de saúde mental aqui que eu queria comentar, se eu tivesse um tempinho depois, Sônia. Mas, olha, enfim. Depois que a Ana falar, você vai ter todo o tempo, mas a gente também pode abrir uma roda em janeiro para falar sobre saúde mental, não no Brasil e nem na América Latina, tá? A reforma psiquiátrica no Brasil, duas coisas. Você falou aí que a gente tem que trazer a sujeira às claras, né? Tem que trazer para a mesa. Acho que é o David Cooper, da antipsiquiatria, eu acho que ele fala sobre isso. Ele fala muito que o louco, ele tem um lugar de denúncia de tudo que está ali mal falado e implícito nas relações familiares. Então, assim, às vezes existe uma relação familiar extremamente adoecida, e aquilo ali nunca é falado, aquilo ali nunca é discutido, aquilo ali nunca estoura, nunca é sabido pela sociedade. Às vezes parece assim uma família maravilhosa que não acontece nada de errado. E aí uma pessoa em crise, uma pessoa em sofrimento, né, psicológico intenso, ela tem esse papel de denunciar que ali tem alguma coisa de errado. Há algo de podre, né, no reino da Dinamarca. Existe alguma coisa ali que não está indo muito bem. Então,
esses percalços, assim, das relações do laço familiar, a loucura, ela é muito incômoda nesse sentido. Ela tem um papel de denúncia. Deixa eu ver o nome dele aqui direitinho. É o David Cooper da antipsiquiatria. É um Depois psiquiatra. você responde, calma. Desculpa. Ele Pode deixar que a gente responde para a Grace aqui. Eu estava com medo de ter dito o nome dele errado, mas é David Cooper mesmo. Ele Cooper. É Cooper, né? Ele é um teórico da antipsiquiatria que ele vai falar muito sobre a definição de doença mental que a gente tem hoje em dia, né? Mas o principal influente teórico assim da reforma psiquiátrica brasileira é o Franco Basaglia, né? Que é o da psiquiatria democrática italiana, né? Porque ele teve experiências, né? Tanto em duas cidadezinhas da Itália, Gorizia e Trieste, né? E as experiências que ele teve lá deram muitos aportes para a experiência brasileira, né? Em 78 é aprovado lá a Lei Basaglia, que decretava o encerramento dos hospitais psiquiátricos italianos, né? Assim, ao longo de muitos anos, o Basaglia vai construir um processo de mobilização política, mobilização social, que vai viabilizar centros comunitários de saúde mental para o cuidado dessas pessoas, né, para um cuidado territorializado, que possibilita que o Basaglia feche o hospital em que ele trabalhava. Então, assim, ele trabalhou de dentro do hospital para implodir o hospital, né? Então, o objetivo dele vai para além, né, do fechamento do hospital. Ele quer que tanto o espaço físico de isolamento, de desumanização, seja fechado, quanto essas pessoas serem assistidas em liberdade na sua comunidade, de modo territorializado, né? Porque, assim, se você tira uma pessoa do seu ambiente, né? E isso eu não estou falando dos casos em que é extremamente necessário que essa pessoa seja internada, né? A curto prazo, claro, né? Eu não tô, o que não pode ser feito são longas internações. Tinha gente no Hospital de Colônia que estava lá há 70 anos, né? Tinha gente que não lembrava o próprio nome, tinha gente que nunca tinha tido contato com familiar, né? Então, assim, isso não pode existir. Internações para crises, isso é previsto na rede de atenção psicossocial. Sim, isso é previsto, né? Isso tem equipamento que faz isso, né? Mas prender essas pessoas das suas liberdades, evitar o contato dessas pessoas com as suas famílias, negar a essas pessoas o direito, né, de uma subjetividade, o direito de ir e vir, e tirar essas pessoas do seu convívio social completamente, isso não. Aí não tem como, né? E é isso que o Basaglia queria, né, combater, né? E ele queria também lutar contra o estigma social relacionado à loucura, né? Porque, assim, se você vê os profissionais de saúde hoje em dia, médicos que não são psiquiatras, eles não, muitas vezes eles não têm um preparo para lidar com qualquer demanda psiquiátrica que eles recebem no consultório deles. Então, às vezes, é um médico que ele trata, por exemplo, às vezes é um ginecologista, por exemplo. E aí ele escuta muitas mulheres falando sobre dor, e ela sente muita dor quando ela tem cólica, quando ela vai menstruar, muita cólica, muita dor. E aí ele acha que aquilo ali é só uma poliqueixose, como esse é um nome muito, muito comum entre os médicos. Ah, ela é poliqueixosa. E assim que essa pessoa recebe esse nome de poliqueixosa, muitos das suas demandas são ignoradas. E aí depois você vai descobrir que essa mulher tinha uma doença que era muito séria e que se ela tivesse sido ouvida, ela poderia ter sido, né, cuidada com mais apreço, né? Então, assim,
é necessário que a gente prepare os nossos profissionais para lidar com o atendimento em saúde mental, mesmo que eles não trabalhem diretamente com a saúde mental. É necessário que a gente faça esse investimento na base da pirâmide, né? Na base da pirâmide, nas condições de produção de sofrimento mental. E é necessário que a gente dê condições para que essas pessoas tenham uma vida digna. Então, assim, para mim isso é o básico da saúde mental. Para mim isso é o que a gente deveria estar fazendo aqui para dar alguma dignidade a essas pessoas. Desculpa, claro, eu peguei alguns minutinhos do seu tempo, mas tá aí, eu terminei. Tá ótimo, Lara. Não, mas... você terminou. Eu ia falar, não, continua. Tá não, terminei. Tá pode muito ir. bom. Agora eu quero lhe ouvir. Olha, lembrando a vocês que eu já fui muitas vezes chamada para atender pacientes em clínicas de ginecologia, porque médicas, não é, que me chamam, olha, tem uma poliqueixosa aqui e, por favor, Sônia, dá para você vir aqui, porque até eu já estou ficando poliqueixosa, eu não estou sabendo tratar dessa questão. E é isso, gente, que eu levanto na minha tese de pós-doc. Ninguém é poliqueixosa. Existe um sofrimento e uma dor, mas ninguém, ou melhor, muito poucos estão atentos a essas questões. Ana, desculpe. Lara, maravilhosa. Pode ficar com o Desviando microfone. assim, um pouquinho, essa fala da Lara me despertou assim, um outro lugar, né, que eu acho que diz muito da nossa sociedade atual, em que, por exemplo, quando os psiquiatras são demandados no sentido de, hoje uma criança, se ela não se encaixa ali na estrutura padrãozinho das regras da escola e tudo mais, a professora não consegue lidar com essa demanda e fala, tem alguma coisa de errado com essa criança, manda para o psiquiatra. E eu tenho até colegas psiquiatras que já falaram assim, é difícil ouvir isso, né? Se vem de um psiquiatra, então a gente imagina o grau de profundidade do problema, mas que já falaram, olha, é uma criança sendo criança e com dificuldade de se adaptar na escola, né? Então, é tudo direcionado aí para essa linha, para essa padronização, para essa caixinha, né, que precisa se colocar. Mas abri esse parênteses porque é outro cenário e enquanto a Lara ia falando, me trouxe muito, assim, esse despertar. Bom, e agora retomando, né, o nosso assunto da saúde mental, da história da loucura, já começo aí parabenizando, eu acho que é um desafio muito grande, falar muita coisa em pouco tempo, e a Lara conseguiu fazer isso de uma forma muito bacana, né, muito, que não ficou cansativa, muito dinâmica, e conseguiu abranger a complexidade que esse tema acaba requerendo para a gente ter uma discussão que foge um pouco do senso comum, né? E apesar, assim, de hoje a gente ainda ter muitos avanços, né? A gente ainda precisar avançar com essa luta antimanicomial, eu acho que no primeiro momento da minha fala, eu gostaria que a gente refletisse que a luta não é em vão, né? Que os cenários eles vão se atualizando, eles vão mudando, e tem muitas coisas, tem muitas conquistas que nós já conseguimos, mas que a gente não deve parar por aí, né? A discussão precisa ser continuada, os avanços precisam ser requisitados, né? Principalmente pelas políticas sociais. Mas eu queria fazer esse recorte da gente fazer esse reconhecimento. Poxa, e aí, né? O que é que acontece hoje? Como que a gente melhorou hoje? Então, ali em meados de 2000, antes de toda essa política começar, a gente contava com em torno de 50 mil leitos de psiquiatria, né, no Brasil, uma quantidade altíssima, e hoje, em 2022, tentei levantar esse dado e a gente tem, de forma arredondada, aproximada, em torno de 15 mil leitos. Então, a gente sai de 50 para 15,
a gente vê um movimento de uma redução nessa proposta de assistência à saúde mental. Vemos aí as redes, né, de atenção à saúde mental crescerem, com os CAPs, com as comunidades terapêuticas, com os pronto-socorros psiquiátricos, e toda essa estrutura vem mudando. Então, a gente começa a ver um movimento, né? A gente começa a ver um resultado, surtir um efeito aí de todo esse progresso que não foi em vão, né? Apesar da gente ainda precisar de caminhar. Mas se a gente ainda tem 15 mil leitos, né, de psiquiatria, por que a gente tem? Por que a gente ainda tem hospitais psiquiátricos, ou como a gente chama hoje, clínicas, né? Essa nomenclatura acaba ficando ali um pouco deixada de lado, não sei se para amenizar, Lacan pode nos dizer o porquê assim, dessa linguagem, mas que começa a trazer ali um outro sentido, outro simbólico para essa assistência em clínicas que são especializadas em psiquiatria. Então, por que 15 mil? E aí eu queria discutir um pouco isso com vocês, tanto qual é essa realidade de assistência hoje, e tanto porque ela ainda persiste, né? Ela ainda existe e a gente ainda não avançou nesse projeto de maneira 100%. E aí, para a gente começar, eu queria colocar que ainda existe de uma maneira muito forte. Antes de eu começar, é importante dizer, eu vou compartilhar, gente, de uma experiência pessoal, né? De uma vivência que eu tenho na saúde mental, de um estudo de caso, digamos assim. É claro que a gente sabe que não pode generalizar para todas as instituições, mas que a gente sabe que tem algumas instituições que estão piores e que precisam melhorar, e que algumas instituições que estão melhores e que vão precisar, inclusive, encerrar, né, esse ciclo que a gente já sabe que não tem a necessidade para fazer essa assistência à saúde. Mas retomando, a gente ainda tem muito no imaginário aquela imagem ali do hospital psiquiátrico, né, com pessoas loucas espalhadas por um pátio, ali completamente catatônicos, embotados, né, delirantes, andando sem rumo para lá e para cá, que era a realidade que nós nos deparamos antes de toda essa reforma começar e que precisou de uma intervenção, né, mais do que urgente, porque eram situações desumanas que aconteciam. E hoje, assim, uma realidade de uma clínica psiquiátrica, ela vem mudando e vem sendo fiscalizada com o tempo, graças a essas políticas de saúde mental, a luta antimanicomial e a reforma, né? Então, o que a gente pode dizer? Primeiro que hoje internações acontecem somente para casos gravíssimos, né? Eu achei bacana quando a Lara coloca como é que a gente vai comparar uma gravidade de um sofrimento psíquico. É muito difícil, nos coloca em uma situação muito delicada e menosprezando determinados tipos de sofrimento, quando a gente tenta fazer um movimento de comparar uma crise de pânico com uma esquizofrenia. Não são comparáveis, são sofrimentos de natureza diferente. Mas casos gravíssimos que estão hoje na linguagem hospitalar, estão relacionadas mesmo a casos e com graves crises psicóticas mesmo, né? Delírios, alucinações muito graves, né? E o recebimento, uma porta aberta de sujeitos que não têm a mínima condição de sustentar sua própria existência, ou seja, que ferem ali a possibilidade de existirem, oferecem um risco para si mesmo, ou oferece um risco de vida para as pessoas ao redor, né? Então, são pessoas que estão com episódios de delírio, de alucinação, com episódios gravíssimos de mania, de agressividade, e que colocam uma comunidade, às vezes, em risco, e também pacientes que estão ali sob tentativa de autoextermínio, às vezes refratários, né? Já tentaram várias vezes, ou já nenhum tipo de tratamento deu certo, ou pacientes que estão realmente em uma situação de calamidade e que precisam de um auxílio. Então, hoje, é esse perfil de paciente que se recebe, né, ali em uma instituição de internação. E a gente precisa lembrar também que episódios agudos, como esses que eu estou falando, representam menos de 20% dos casos. Então, internação é para ser considerada uma situação, era para ser, né? Uma situação mais rara, uma situação em última das instâncias, quando já não tem mais nada que se oferecer
esse paciente é submetido à internação por conta da psiquiatria. A maior parte, né, dos diagnósticos que são tidos nas instituições é o transtorno bipolar e a esquizofrenia, justamente pela gravidade dos sintomas que possam acabar acontecendo. E como que se dá essa internação? O porquê que eu falei para vocês da gente pensar sobre esses avanços. Hoje, qualquer tipo de internação que seja involuntária em uma clínica séria, né, de referência, que segue a legislação, que está aí seguindo os protocolos relacionados à reforma psiquiátrica, precisa ser registrado no Ministério Público. Então, sempre que um paciente vai internar de maneira involuntária, precisa se comunicar ao Ministério Público, relatando que já, assim, quais foram as outras tentativas que não eram que antes de ser necessária a internação, qual que é a previsão, qual que é o projeto terapêutico singular, e também precisa contactar o Ministério Público de novo quando esse paciente sai de alta, né? E sempre em 72 horas de margem, e se há qualquer tipo de internação, isso falando pelo SUS, né, pessoal? Se há qualquer tipo de internação que acontece fora dessa comunicação, né, a instituição pode sofrer ali algumas auditorias, algumas perícias para entender o que é que está acontecendo. Então, a gente já vê uma regulação acontecendo nessas instituições que antes não aconteciam. E o Ministério Público, ele vai assegurar, né, que realmente esgotaram todas as estratégias, todos os recursos extra-hospitalares para oferecer tratamento para esse paciente, né, que foram ineficientes, e vai assegurar também que seja uma estadia breve, e que é recomendada uma internação de, no máximo, algumas semanas, mas disse aí de uma recomendação de, no máximo, 10 dias, mas isso vai depender de paciente para paciente, até que esse paciente consiga se reestabelecer minimamente e ser acompanhado pelas equipes do CAPS, né? Ser encaminhado pelos CAPS. Hoje, uma instituição conta com equipe multiprofissional, né, psicólogos, assistentes sociais, arte-terapeuta, terapeuta ocupacional, educador físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, toda uma equipe que está ali oferecendo uma assistência realmente multiprofissional a esse paciente e também oferecendo todo o processo de reinserção social. Pelo menos na experiência que eu tenho em algumas instituições, o que se trabalha hoje como reinserção social não é a internação completa, né? Essas semanas, esses 10 dias de completo reclusão. A gente tem as visitas dos familiares que são diárias, as ligações que são diárias, as reuniões de família que são semanais com toda a equipe multiprofissional e de médicos, e também a licença terapêutica, né? Então, esse paciente, ele interna, mas ele passa os fins de semana em casa para ele conseguir ter esse contato com a família, essa introdução da família nesse tratamento, na tentativa de construir uma rede de apoio também. Então, hoje há-se muito mais preocupações com relação aos direitos, né, às garantias mínimas para se oferecer a um paciente assim. Sem mencionar que a rotina em uma unidade de internação oferece ali atividades que são opcionais, né? O paciente faz se ele tiver interesse em fazer, mas que são recreativas, que são terapêuticas, que são ocupacionais, fazem um monitoramento clínico desse paciente. Agora eu vou chegar naquele ponto ali de, às vezes, a saúde já está tão completamente debilitada, que nesse momento da internação é feito ali um raio-x para tentar trazer de volta a dignidade para aquela pessoa que já estava solta ali com relação à própria saúde há muito tempo, né? Então, Ana, a tua fala está brilhante, só lembrando que quando a gente fala de Brasil, nós temos que colocar esse Brasil dentro de um panorama maior, não é? Uhum. Apesar de parecer, né, longo, 30 anos vindo da Itália, 20 anos no Brasil, nós temos muitos países que nem conhecem o nosso modelo, gente. Uhum. Eu estou falando. Ia falar sobre isso também, Sônia. Então dá licença. Tchau. Não, continue, pode continuar. A gente está doida para te ouvir. Não vai seguir? Não, pode continuar, porque você está dentro de uma metodologia. Isso é porque tem horas que vocês vão falando e eu vou ficando angustiada aqui. Mas
Mas, então, gente, eu trouxe, assim, um pouco dessa leitura para a gente atualizar também o que é esse negócio de internação psiquiátrica pós-reforma, né? Então, assim, teve resultados? Deu muitos resultados. É outra realidade, é outra prática, mas que a gente ainda está muito aquém do projeto, né? De onde nós queremos chegar. Então, esse modelo manicomial acabou sendo reduzido. Há hoje essa preocupação que eu já comentei com vocês sobre assegurar os direitos, reinserção social desses pacientes. Só que, apesar disso, ainda há muitas lacunas, né? E ainda há um longo percurso a ser percorrido mesmo antes da completa extinção dessas unidades de saúde, né? Então, por quê? Por que eles estão presentes? O primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente trabalhar é que, assim, a gente já sabe que há várias evidências que demonstram o quanto o modelo comunitário de assistência à saúde mental traz resultados, né? É muito mais benéficos para o paciente, tem uma abordagem que não se limita à parte orgânica da saúde e abrange a uma assistência social e traz, como a Lara trouxe muito bem, uma estabilidade melhor para saúde mental desses pacientes. E então a gente não precisa hoje em dia de um modelo centrado na internação. E as clínicas psiquiátricas, os hospitais, elas também já têm assim ali esse conhecimento de que não tem essa necessidade para oferecer esse tipo de tratamento, né? Então a tendência hoje para que a gente evolua na reforma seja a implantação somente de hospitais dias, né? Que são modelos de semi-internação, em que os pacientes possam ir durante o dia na instituição, fazerem o tratamento deles e voltar para casa à noite, que é um modelo muito parecido com o que é proposto pelo CAPS, né? O CAPS empresta aí essa forma de funcionamento, mas até as emergências, os pronto-socorros tendem a fazer essa migração para esse processo. A internação hoje, na perspectiva até de saúde pública, é cara, como a Lara já introduziu para nós, e ela não é assim a mais eficiente, né? Ela não traz ali benefícios que justificam esse valor. Então, por isso é essa tendência desse caminhar. Por que a gente ainda não caminhou? Porque cientificamente a gente já tem dados, a gente já tem artigos, a gente já tem pesquisas, a gente já sabe que é esse caminho, então o que nos faz paralisar nesse lugar que a gente está hoje, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para reflexão é que a gente pensasse que a nossa sociedade brasileira, ela vem aí de toda essa raiz histórica que a Lara expôs para nós e que nós estamos completamente enraizados em alguns estigmas e também em dificuldades socioeconômicas que nos trazem a ter aí, assim, essa opção, essa necessidade de continuar funcionando nesse modelo. Com os estigmas, o que eu quero dizer? A Sônia fez um comentário durante a fala da Lara que é bem esse ponto, assim. Nós ainda temos famílias que não têm compreensão sobre o que é saúde mental, que não têm compreensão sobre o que é responsabilidade social, que são higienistas, que as famílias mesmo que excluem esses pacientes ali do convívio, que não aceitam, às vezes não é nem paciente, né, gente? Às vezes são grupos minoritários aí, marginalizados, que não têm nenhum transtorno e já são excluídos. Imagina uma pessoa que está dito como fora da realidade, né? Dito como louco. Então, dentro da nossa cultura, a gente não avançou na parte educacional. Hoje, nas instituições psiquiátricas, nós ainda recebemos, né? Claro que a fé e a espiritualidade de cada paciente precisa ser respeitada, é um direito desse paciente, mas a gente ainda recebe, muitas vezes, líderes espirituais para fazer processos de exorcismo, para fazer processos aí de alguma maneira, rituais espirituais para conseguir tirar aquele paciente daquela situação. Então, é esse o tipo de suporte que essa família busca, né, para esse paciente, completamente estigmatizado com relação à saúde mental. E quando não é isso, são famílias que realmente não querem ter um convívio com esse paciente mais, que tem um abandono por completo. E hoje, na realidade das clínicas que trabalham com internação, pelo menos do recorte das que eu já tive contato, a gente tem um movimento
da instituição acionar o Ministério Público para conseguir dar alta para esse paciente, porque aquele paciente não precisa estar lá. E é um terror isso, porque se tem primeiro uma equipe de assistente social e de psicólogos que tentam fazer um trabalho de psicoeducação com essa família, não conseguindo, porque a família muda de telefone, muda de endereço, some no mundo, precisa entrar com processo no Ministério Público, aí pronto, né? Aí coitado desse paciente, porque até desenrolar todo esse processo e conseguir responsabilizar essa família por essa pessoa, a gente já vê extrapolar limites de internação, e esse paciente, se ele ficar mais de X dias internados, o SUS não arca mais com essa internação, então vai virando assim, né, uma bola de neve do tamanho do problema que isso significa. Então, a gente também tem que lembrar que essas famílias, elas também são vítimas do Estado, né, porque se são famílias que não têm uma condição mínima de sobrevivência, de estrutura socioeconômica, de educação, né, de acesso à informação, essas famílias vão reproduzindo, vão repetindo o que já se põe culturalmente aí no nosso país, que é esse modelo que é excludente, né? Então, como é que a gente também vai conseguir esperar algo diferente dessas organizações familiares? A gente tem hoje, por trás de um paciente psiquiátrico, eu vou dizer em 80, acho que até mais por cento das vezes, uma família completamente desestruturada, uma família adoecida, é um sintoma que está vindo ali com base nas gerações anteriores, né? E aí falo isso com a minha abordagem, que é da psicanálise, e a gente sabe que a gente vem carregando, né, todo esse processo. Então, como lidar, né? Como lidar com ofertar aí toda uma rede de apoio em que esse paciente seja acolhido dentro de casa e acesse essa rede, se a casa é o primeiro lugar que fecha a porta por falta de informação, por falta de estrutura. E aí eu até retomo a fala da Lara, que eu achei bem bacana logo no início da nossa palestra, em que ela estava dizendo, olha, saúde mental, ela é assegurada com alguns princípios básicos. Antes de falar em saúde mental, a gente precisa falar de segurança alimentar, a gente precisa falar de abrigamento, de acesso à moradia, e a gente precisa falar de cuidado básico em saúde. Como é que fica? Não tem, né? Eu estou falando de famílias que não têm acesso a absolutamente nada disso, que já chegam num ponto de desestrutura tão grande que o sintoma desse paciente com transtorno é só a ponta do iceberg. Isso sem entrar na linha dos usuários, né? De substâncias ilícitas ou de substâncias lícitas e dependentes químicos, porque é um desenrolar social muito mais amplo do que o que a gente consegue imaginar somente pensando nas pautas da reforma, né? Nas pautas da luta antimanicomial. E aí era nesse ponto, Sônia, que eu ia trazer essa vivência relacionado à abrangência do nosso país, né, a multiplicidade de cenários socioeconômicos de assistência à saúde, e trazer um pouco da minha experiência lá na Suécia, em que eu tenho um estado com segurança alimentar, eu tenho um estado de abrigamento, de acesso à moradia, e eu tenho um estado que oferece saúde básica, ou cuidado básico em saúde. Então, assim, partindo desse lugar, eu tenho uma estrutura que consegue oferecer uma rede psicossocial muito mais importante de cuidado com a saúde mental do que quando a gente vai pensar na realidade social brasileira, né? Que a tarefa de casa, o básico, não está sendo oferecido. Então, como é que nós vamos conseguir oferecer um tratamento de primeiro mundo se nós não chegamos lá? É claro que a gente precisa chegar, é claro que a gente precisa demandar isso, mas eu quero estimular aqui esse pensamento crítico de que é um emaranhado de problemas que a gente não pode reduzir somente ao olhar sobre a assistência à saúde mental. Então, hoje a gente tem uma realidade de um país completamente desigual, com uma estrutura de saúde mental desigual, inclusive. Fiz um levantamento por curiosidade para trazer para vocês, mas hoje ainda restam 52 emergências, né, de leitos psiquiátricos no nosso país, sendo que das 52, quase 20 estão em São Paulo. 20 em São Paulo e todo o restante separado ali no resto do país, que tem um território gigante, né? Então, a gente precisa pensar sobre todas essas implicações com relação aos avanços que a gente espera que a gente consiga ter com relação à saúde mental, Ana né? Clara, Então, Ana, também tem um olhar aí, não é?
que eu ouço muito na faculdade, quando eu falo: "Pessoal, vocês têm que olhar para o Brasil como um todo. Vocês estão fazendo medicina, psicologia, enfim, estão no modelo, de saúde, estão estudando, na área da saúde, sem um olhar múltiplo. Por que não fazer a sua residência no norte, nordeste do país? Por que você não multiplicar conhecimentos, experiências novas? Então, ainda nós temos um RAPS, um CAPES concentrado no eixo do Sudeste e que é eixo Rio e São Paulo. É pior ainda, porque ele não, nem no Sul ele chega com a eficácia. Então, nós temos uma concentração no eixo do Rio e São Paulo, parecendo que os demais estados brasileiros não têm nenhuma necessidade. Então, nós precisaríamos replicar mais essa fala hoje, onde? Dentro das faculdades, dentro das escolas públicas, não é? Dentro das escolas privadas, não é? Formar, como você, Ana Clara, formando profissionais da área da saúde e abrindo o cenário brasileiro. Olha aqui, nós temos o mundo aqui dentro do Brasil, né? Para atuação. Então, esse olhar para o Brasil é muito importante. E depende de nós estarmos aqui falando, mostrando. Hoje, Dia Mundial da Saúde Mental, vamos pensar no Brasil. Lara, desculpe, você está fora. Vamos pensar no Brasil, não é? Lara, volte, mas fale daí a realidade nossa do brasileiro, não é? Como é que nós estamos precisando desses profissionais jovens, como você foi para a Suécia, Lara está lá no Canadá, fazendo o quê? Se especializando cada vez mais nesses estudos, para que voltem para cá com um arcabouço muito maior de experiência, tá? Parabéns. Sim, sim, Sônia, e esse, assim, a reflexão, o pensamento crítico que eu proponho, que antes da gente pensar, poxa, ainda tem 15 mil leitos, né, de hospitais psiquiátricos no Brasil, mas toda essa coisa que tem por trás, né, que nós estamos conversando, que a gente precisa trazer melhoria, que a gente precisa trazer um plano mesmo, para que a gente pense criticamente para a gente conseguir avançar, senão a gente não avança. Então, trazendo um pouco do contexto da vivência que eu tenho, a gente escuta dos pacientes que, por vezes, se internam, que eles gostam de internar, porque lá eles têm abrigo, porque eles têm comida, porque eles têm rotina, porque eles têm cuidado, porque eles têm medicação, né? 24 horas isso acontecendo. É um público, como a Lara trouxe, que tem crescido bastante de moradores de rua. Se eu não me engano, as internações involuntárias cresceram em torno de 340% nesse ano de 2022, e desses 340%, eu vou errar aqui a estatística, mas assim, uma parte muito grande tem a ver com moradores de rua, com pessoas que não têm a mínima possibilidade de sobrevivência, né? Então, a gente vê, assim, um caráter que vai surgindo de um hospital psiquiátrico que sai da linha manicomial e que começa a entrar numa linha que tem a ver ali com uma certa proteção, né? Com um certo assegurar uma subsistência ali para aquele paciente durante algum período, porque tem muitos contrastes sociais que estão envolvidos nesse processo da busca pela internação, né?
E quando ela acontece, voltando assim para a gente pensar na rede, né? Hoje a indicação que a gente pode até problematizar, poxa, mas então se for internar, vamos internar em hospitais gerais, né? Se os hospitais precisam dar conta, precisam fazer o encaminhamento para as redes de saúde mental, então esse problema está solucionado. E aí que eu venho com outra questão, gente, não tá. Primeiro porque os leitos em hospitais gerais, né, hospitais de emergência psiquiátrica, são pouquíssimos, como eu disse para vocês, no tamanho do território do nosso país. Então, é muito pouco. Para conseguir acesso é muito difícil, e aí isso já vai intensificando, né, os sintomas, o colapso ali da saúde mental. E a pouca quantidade de leitos que tem, sabe qual o movimento que a gente vê? São dois que acontecem concomitantemente. Ou esse hospital procurando instituições psiquiátricas para encaminhar esse aqui, eu tenho que colocar outro paciente que está muito grave, que eu falo com risco de vida, né? Então, eles desviam, às vezes, leitos que são destinados para a saúde mental, nos hospitais gerais, para conseguir atender uma população que está com outro risco ali muito grave e tentam fazer esse encaminhamento dentro do SUS mesmo. E um outro caminho que a gente observa bastante é o que a Lara já conseguiu introduzir, que é o baixo preparo do profissional de saúde para lidar com a crise, né, da saúde mental. Então, esse estigma que eu falei para vocês não está só na família desse paciente, não, com esse contraste social, não. Esse estigma está no médico, esse estigma está no enfermeiro, esse estigma está no assistente social, que o paciente aqui está doido, precisa de outro tipo de atendimento, não consegue ver qual que é o olhar do contexto social desse paciente, não consegue apreender o caso, não consegue prestar uma assistência mínima, né? Analisar qual que é o contexto que o indivíduo está inserido, estabilizar aquele caso e encaminhar para o CAPS. Não conseguem. Por quê? Às vezes Porque não tem muitos... conseguem nem escutar aquela pessoa. Sim, Eles não sim. sustentam uma escuta. Às vezes, tudo que aquela pessoa precisa é ser escutada. É que tem alguém ali escutando ela. E essa pessoa, sim, seria interessante que ela fizesse uma escuta qualificada, como é a escuta que o psicólogo faz, que o psiquiatra faz. Mas qualquer pessoa pode fazer uma escuta de uma demanda, né? Então, Sim. as pessoas às vezes acham que tem que apagar o fogo, né, da pessoa que está em crise, apaga aquele fogo, faz a pessoa se calar, faz a pessoa parar de gritar, faz a pessoa parar de falar, que aí vai estar tudo resolvido. E não E se hoje dispõe a a prática escutar. do apagar o fogo em hospitais gerais é contenção química, dar o sossega-leão ali no paciente, ou a Um contenção Aldol, né? mecânica, e às vezes sem nem técnica, né? Para que não machuque aquela pessoa. Então, quando a gente está nessa realidade das instituições psiquiátricas, às vezes a gente recebe pacientes que são encaminhados e que você fica chocado com o tratamento que eles receberam em hospitais gerais. Então, é tão complicado, é tão problemático a gente chegar a pensar que, poxa, então esse conhecimento, né, especializado, né, focado nisso, consegue de alguma maneira fazer um acolhimento um pouco melhor desse paciente. Claro, gente, que tem muito a melhorar, né? Eu estou aqui problematizando para a gente pensar nisso e não isentando as críticas com qualquer unidade de saúde, mas no sentido de a gente fez essa migração, encerrou leitos psiquiátricos, mas não tem um investimento, um treinamento, um preparo desses profissionais de saúde para conseguirem atender dignamente e humanamente os pacientes. Então, até que ponto, né? Encaminha para o hospital geral para eles ter, como a Lara colocou, não ser ouvido, para ele ser contido, para ele ser amarrado, para ele ser medicado e silencia porque o hospital está muito cheio, tem muito problema e esse aqui é doido. Então, essa é uma realidade que a gente vê. E aí, entrando no próximo ponto, né? Pô, Ana, mas tem o CAPS 3 é 24 horas, consegue fazer esse acolhimento, consegue dar conta desse paciente, é uma equipe especializada. Para trazer aqui um dado para vocês, Goiânia tem 1,5 milhão de habitantes. Nós contamos com um CAPS 3 em toda a região, né? E quantos leitos tem nesse CAPS 3? Não fiz a tarefa de casa, então não vou ousar chutar por aqui, mas um só para atender toda a região. Então, como que consegue atender isso, né? Como é que vai ofertar uma assistência
inexistente. E, além disso, nos CAPs, a gente tem um problema crônico que está relacionado à falta de profissionais 24 horas, né? O CAPS tem horário de funcionamento e os que são 24 horas nem sempre tem médico. Por quê? Porque é um centro de atenção psicossocial. Então, o médico tem aquele horário comercial de funcionamento, tem outras coisas que vão acontecendo e não consegue dar conta disso. Então, o que a gente vê acontecer? E também, sem contar na fragilidade, né? Aqui estamos, acredito que profissionais da saúde mental, quem já passou pelo CAPS sabe, inclusive como eu estudei saúde mental do trabalhador da área da saúde mental, né? O tanto que essa desestruturação do serviço é adoecedor, o quanto que a falta ali de profissionais capacitados, de profissionais que seguem alguma metodologia, alguma orientação sistemática mesmo desse tipo de assistência acaba prejudicando a rotina, né, gerando sofrimento no trabalhador que quer dar conta de uma coisa sem ter estrutura, porque é o que eles tentam, né? Não tem estrutura física, mas eles tentam dar conta. E aí a gente entra para o próximo ponto, que é a rotina do hospital, da clínica psiquiátrica hoje, que é receber encaminhamento de paciente de hospital geral e do CAPS. Olha que caminho inverso, assim, né? Olha que negócio das instituições especializadas estarem procurando, né, as clínicas psiquiátricas para conseguir atender um paciente, porque aqui a gente não dá conta. Então, onde é que a gente fez essa tarefa aí? E que etapa que a gente pulou? Onde que nós estamos errando, né, do dever de casa? Porque isso é uma realidade, né? Hoje, o Brasil inteiro conta com, arredondando, em torno de 2.600 CAPs. Olha o tamanho do território desse país. Então, o que a gente viu acontecer com essa reforma psiquiátrica? A gente viu tirar investimentos e a verba das unidades hospitalares de internação, né, para propor o desenvolvimento dessa rede, mas a gente não viu esse reinvestimento nessas estruturas do CAPS 3 ou outras modalidades de CAPS, ou até mesmo pronto-socorros em hospitais gerais, mas somente vinculados à psiquiatria, no sentido de meio que o governo federal fez ali, né, a coisa acontecer ao longo desses anos, mas o governo estadual e o municipal nem sempre está alinhado e a gente não sabe nem para onde foi essa verba, como é que está sendo, porque hoje até essas instituições de internação que atendem o SUS estão completamente precarizadas e estão aí tentando condições de trabalho, ao mesmo tempo é uma contramão, né, tentar essa condição de trabalho, porque a gente já sabe como o modelo funciona, então o problema está armado, né, a confusão está feita. E aí, quando a gente pensa em todo esse paradigma, a gente vê que, no final das contas, a gente tem a dificuldade de acesso no tratamento. A gente não conseguiu nem atingir o patamar ideal relacionado à reforma psiquiátrica, e no patamar que nós estamos hoje, está todo mundo batendo cabeça e tem essa dificuldade de acesso. Então, se o paciente não tem esse acompanhamento diário, rotineiro, os sintomas se intensificam, aumenta a gravidade, aumenta a crise e aumenta a necessidade de internação, porque tem casos que são necessários. Aí eu acho que eu até pulei, mas assim, eu estou falando de pacientes, vou trazer aqui alguns exemplos, né, que realmente não tem outra forma de abordar. Essa semana mesmo tive acesso a uma paciente que está gestante, que está com delírios, alucinações, esfaqueou a própria barriga, porque ela precisa eliminar o que está acontecendo ali. Então, assim, são casos que como que você vai dar conta? Uma gestante não pode tomar medicação, porque, né, pode fazer mal para o feto. Uma gestante com esquizofrênica, com delírio, com alucinação, precisa de assistência 24 horas, né? Como é que a gente vai conseguir dar conta disso? Outro caso que eu acho interessante trazer é paciente que usuária e aí desenvolveu esquizofrenia a partir do uso de substâncias, e a família renegou, botou para fora, não aguenta mais, hoje é moradora de rua e é uma esquizofrênica refratária, gravíssima, 20 e poucos anos, foi internada atualmente com o atendimento consultório de rua, que é um trabalho importantíssimo que foi implementado junto à reforma psiquiátrica, e com a internação foi descoberto que está contaminada com HIV, uma inflamação
gravíssimo, uma pessoa que não tem a mínima estrutura de se cuidar, de não contaminar outras pessoas, né, de conseguir tomar as medicações que são necessárias. E aí? Né? E aí, como é que a gente faz com esses casos? E a gente tem, por exemplo, nessa área, as comunidades terapêuticas, né, que são previstas na reforma psiquiátrica também. Hoje, no país, a gente tem 686, mais ou menos, comunidades terapêuticas, e que são uma solução problemática, vou chamar dessa maneira. Por quê? Qual é a questão? Primeiro que a comunidade terapêutica não é o instrumento principal, né, da assistência. É realmente os CAPs, é realmente as unidades de emergência que oferecem uma assistência à saúde. Essas comunidades, elas estão ali no limbo quando a gente fala da política da saúde mental. Por quê? Porque apesar da gente ser regido pelo Ministério da Saúde, as comunidades terapêuticas, elas estão enquadradas no Ministério da Cidadania. Então, é o Ministério da Cidadania que dá verba, que teria que fiscalizar, que teria que olhar, e é algo que não acontece, é muito precário. Quando há uma fiscalização, é só da vigilância sanitária, enquanto as unidades de internação hospitalar, Ministério Público, são os conselhos das equipes, vigilância, entre outros órgãos, né, que estão ali fiscalizando. E aí, como que a gente viu? A gente viu essas comunidades terapêuticas crescerem no sentido de estarem desarticuladas com essa proposta da assistência à saúde mental. Talvez por ser ligada ao Ministério da Cidadania, né? Não sei dizer o que há, mas elas são completamente transversalizadas por instituições religiosas, elas são transversalizadas por algumas regras, né, muito conservadoras de atuação. Então, é uma comunidade terapêutica. Para você estar ali, você tem que contribuir com essa comunidade. Então, você às vezes tem que colaborar, trabalhando com alguma coisa. Claro, de novo, não posso generalizar, né? Estou falando aí de um recorte, mas tem muitas instituições bacanas acontecendo. Mas o que mais caracteriza a comunidade terapêutica, por isso que ela tem esse nome, é o fato dela não poder restringir a liberdade individual. É o que separaria ela da internação psiquiátrica, mas o que a gente vê acontecendo não é isso, assim, é uma modalidade de internação, né, em um local que não vai ter tanto a cara de hospital, né? Vai ter uma cara, eu vi que enquanto a Lara estava falando, o pessoal acabou até trazendo, né? Vai ter um design diferenciado para acontecer essa internação e essa restrição. E aí, quem que vai fiscalizar isso? Isso não é uma instituição de saúde, né? O que está acontecendo nessa restrição de liberdade? Quem que está ali? Quem que está assistindo? Então, assim, a gente vê que também essas comunidades terapêuticas, elas ganharam uma força muito grande por conta da nova política com relação às drogas atualizada, né? A gente teve uma atualização importante, que foi em dezembro de 2017, não vou lembrar qual que é a legislação, mas é só jogar ali no Google que a gente sabe qual que é o número, mas que traz aí uma recentralização da unidade hospitalar psiquiátrica para dentro da rede de saúde mental e traz também um maior fortalecimento dessas comunidades terapêuticas no sentido de pensar esse tratamento, essa assistência com relação aos usuários somente nessa perspectiva organicista aí de medicar, de colocar na caixinha, de dar o sossego-leão e de tentar enclausurar quem está dando problema na sociedade e não está fazendo uma abordagem do tema que deveria ser social, porque a gente sabe que todo o aspecto relacionado ao uso de substâncias está muito vinculado a um contexto socioeconômico e psíquico daquele sujeito que está envolvido, né? Então, essas grandes mudanças, elas foram muito polêmicas, trouxeram aí o fim do programa de volta para casa, que foi a grande guinada, né, no encerramento das unidades hospitalares, então eles estão encerrando isso. Trouxeram, inclusive, a proposta do encerramento dos consultórios de rua, que eu acabei de elogiar, e, assim, é onde acha paciente que não busca tratamento, que não sabe nem o que está acontecendo consigo mesmo. E esse serviço de residencial terapêutico, que é diferente das comunidades terapêuticas, acabou também sendo criticado, questionado, e hoje isso está meio que no limbo, porque gerou uma repercussão meio não, né? Bastante negativa, então eles deram uma suspendida nessa política, mas a gente já sabe qual que é a direção, né? Qual que é a orientação.
lapsos. A gente vê o aumento da fome, né, da insegurança alimentar, a gente vê a crise socioeconômica, isso leva muito mais as pessoas a se tornarem dependentes químicos, a fazerem uso de substâncias. Se eu tenho mais usuários, eu tenho um maior número de internação, e eu não tenho suporte financeiro para dar conta de uma política social, que aí sim tinha que estar no Ministério da Cidadania, e algo que eles estão jogando para o Ministério da Saúde e tratando aí como se fosse essa modalidade de internação hospitalar, que é o que está todo mundo dizendo do retrocesso, né, com relação a todas as conquistas que a gente teve aqui. Então, o que eu estou trazendo, né? É um emaranhado envolvido nessa política social que está vinculado com a saúde mental. E um último ponto que é importante a gente pensar também sobre a existência desses hospitais psiquiátricos ainda hoje é sobre a visão organicista da saúde mental. A gente precisa problematizar as bases do saber psiquiátrico, né? Não adianta a gente estar aqui segunda-feira, já 9 e alguma coisa discutindo sobre toda essa temática, quando a gente sabe que o saber psiquiátrico que está sendo construído hoje está isento das funções sociais e das políticas, né, que são vigentes, que estão vinculadas à saúde mental e que não são levadas em consideração. Esse saber científico e técnico é excludente e é uma formação muito voltada para a medicalização. Como eu falei para vocês, faço parte hoje de um dos maiores grupos do mundo de pesquisa que leva aí a genética, né, a ferro e fogo nessa linha da psiquiatria, que são descobertas incríveis, maravilhosas, assim, tudo que a gente for conseguindo na área é muito bom, mas a gente vê um recorte desse saber que está vinculado a essa visão biológica, pura e simples. Então, como é que a gente vai avançar nesse tratamento se os próprios médicos não vão ter essa escuta diferenciada, não vão conseguir enxergar amplamente que não são um corpo funcionante e não funcionante? Então, a gente precisa pensar que ter essa desistência de reformar a formação dos psiquiatras, atenta contra a sustentação da reforma psiquiátrica. O problema já começa ali, né? Olha o nome, reforma psiquiátrica. E os psiquiatras já têm uma formação que não vai muito, né? Não sustenta essa linha. Então, eles acabam reproduzindo algumas violações que a gente pode perceber como medicalização excessiva, né, nos pacientes. Então, por mais que hoje a estrutura hospitalar seja essa que eu trouxe para vocês, né, com reinserção social, com processo de humanização, com toda a assistência de equipe multi, eu tenho um psiquiatra que está ali medicando aquela pessoa no talo, né, para conseguir dar um sossego não só para a família, mas também para os profissionais de saúde. Então, e essa questão também, né, que eu já trouxe, que a gente não pode tratar tudo misturado no mesmo balaio, um transtorno com o usuário, com política de assistência à saúde, com questão socioeconômica, misturadas mesmo. Então, para finalizar a minha fala, né, o que eu quis trazer para vocês, né, fazendo esses questionamentos, trazendo alguns pensamentos, é que o processo de desinstitucionalização ele não se refere apenas à deshospitalização. A deshospitalização ela é uma etapa de uma coisa que é muito mais profunda e que ela ainda precisa acontecer, a gente precisa avançar, né, nessa discussão de deshospitalização da saúde mental, mas a gente precisa pensar na construção de práticas que realmente produzem essas determinadas formas de perceber, ou melhor, de entender esses fenômenos sociais e históricos que estão transversalizados na nossa sociedade e que faz a gente, que trouxeram a gente a esse lugar, né? Todo esse aparato que a Lara traz, com todo esse simbólico da loucura, né? Com toda essa questão do capitalismo, da produtividade, do inserir o sujeito numa caixa, da diversidade ser cada vez mais criminalizada, né? Então, a gente precisa colocar esse debate não só criminalizando ali uma instituição que ainda está ali tentando existir, mas pensando como construir essa assistência mais solidária, mais democrática e desde que seja realmente uma assistência à saúde. Eu acho que é isso. Lara,
Ana Clara, Lara, é muito bom ouvi-las, né? Ainda tem tempo. Ana Clara, você foi brilhante na colocação de que nunca haverá política social ideal se nós, profissionais da área da saúde e áreas afins, famílias, familiares, não estivermos um pouco mais humanizados. E aí vem a minha fala de Hannah Arendt, não é? E o Holocausto brasileiro, a gente poder entender esse contexto emocional, psíquico, biológico daqueles que estão no nosso entorno. Que a Lara falou muito em acolhida. O acolhimento, né, Ana, não precisa ser apenas por um psicólogo, num único CAP 3, um CAPS de 24 horas em Goiânia, não. A gente pode e deve ouvir o vizinho, porque a gente pode sim interferir na casa do vizinho. Não é chamando apenas a polícia ou o SAMU, a gente pode bater na porta, né? Está havendo algum problema? Precisa de alguma ajuda? Eu estou aqui. Então, essa política que eu me lembro que meu avô falava da boa vizinhança, não é? Parece que acabou. E eu estava participando de um debate aqui na sexta-feira à noite sobre Jung. E Jung uma vez falou, numa das suas falas geniais sempre, não é? Que o colapso, a doença, se dá por falta de conversa. Então, que tal a gente começar a deixar um pouco a tecnologia, o celular, a conversa fria, não é? A conversa que não tem significado, e olhar um pouco mais para o olho do outro, procurar estar no calor do convívio de amigos, de vizinhos, de pares, enfim, que a gente volte a pensar no processo de humanização. Então, eu vejo ainda esse processo de acolhimento, de abraço, de beijar, de sentir, não só tecnológico. A tecnologia é maravilhosa, veio, está aí, mas o ser humano ainda é o principal elemento para tudo isso, ou de tudo isso. Então, é maravilhoso ouvi-las, não é? Ana e Lara, dos jovens que estão aí nessa luta, não é? E todos os que estão aqui hoje, não é? E que eu reitero o meu agradecimento, porque estamos aqui não para falar de política, não para falar de partidos, mas sim para falar de pessoas, de gente, de ser humano, de sujeito. Sujeito que nasce, morre, sente, dói, adoece, e que está aqui hoje, nessa noite. Então, parabéns, meninas. Ainda temos algum tempinho, até para a Lara fazer o comentário lá do Canadá. Lara, conta aí para a gente. Muito obrigada a todos que estão nos cumprimentando. Olha, nós temos como obrigação, né, Ana e Lara, quando a gente vem para cá, não é? A gente vem com arcabouço, com uma metodologia já preparada, porque é o que Lara falou no início.
nós estamos aqui para cirandear, mas essa ciranda tem que ter uma didática, uma metodologia, porque senão a gente ia para o botequinho ali na esquina, né? Para poder falar. Ali a gente fala de questões mais suaves. Lara, sinta-se à Queria, vontade. Sônia, ir para o botequinho da esquina, tomar um com vocês, Aí gente, não para a tem, gente não. terminar, pra gente terminar essa roda aqui, fechar com chave de ouro, né? Assim, só falta isso mesmo, a gente. E para o botequinho. É, isso mesmo. Eu vou para o botequinho aqui com a professora Jossami, você pega seu marido, a Ana pega o namorado dela. É o que nos cabe nesse momento. Aí as coisas começam tarde, né, em Buenos Aires, então uma hora dessa já deve estar Tá bombando. já deve estar Lotado. começando. Eu tinha alguns comentários sobre algumas coisas da fala da Ana Clara que eu achei bem interessantes de falar, que é, assim, quando você trabalha com saúde mental, como ela apontou mesmo, você trabalha com contradições, né? Quando você trabalha com saúde mental, você tem que estar preparado para acolher essas contradições. Aqui a gente não varre nada para debaixo do tapete, não. Aqui a gente encara as coisas como elas são de frente, né? E aí, quando a Sônia falou assim que o Brasil é um país muito grande e que a gente precisa voltar os nossos olhos para o que está sendo feito assim no Norte e no Nordeste em termos de reforma psiquiátrica, de experiências da reforma psiquiátrica. A gente vê, às vezes, o quanto essas contradições elas se multiplicam dentro de um país assim com essas dimensões continentais que a gente tem, né, como o Brasil, como o cuidado em saúde mental é completamente diferente de uma cidade para outra, de uma região para outra, de um estado para o outro. É completamente diferente. Então, assim, eu tive contato tanto com a rede de saúde mental em Fortaleza, né, quanto no CAPS infantil lá, que inclusive lá só tem 2 CAPS infantis, assim, para a cidade inteira, 2 CAPS infantis, né, que é o CAPS, né, que cuida da infância e da adolescência, que é uma demanda que está cada vez maior hoje em dia. O Hospital Mental geral, o Hospital Mental de Fortaleza, especificamente, né? Ele hoje trabalha também com os ambulatórios em saúde mental, inclusive um ambulatório da infância e da adolescência, né? Que é o NAIA, lá também, que eu tive contato com eles. Lá é um dos únicos lugares em Fortaleza que você consegue, por exemplo, um tratamento relacionado à sexualidade. Por exemplo, quando uma pessoa trans deseja fazer um processo de hormonização, lá tem um ambulatório específico para sexualidades, né? Então, a mudança ela vai acontecendo de acordo com as demandas que estão sendo colocadas naquele território. Mas você vê assim que a diferença de investimento, principalmente, de uma cidade para outra faz toda a diferença. Toda a diferença. E não apenas investimento, né? Alguém falou no chat, eu não encontrei o comentário agora, mas alguém falou no chat que uma lógica manicomial, uma lógica asilar, ela pode ser reproduzida mesmo no hospital dia. Uma lógica manicomial, ela pode ser reproduzida mesmo no CAPS 3. Não é para ser reproduzida, mas ela pode ser reproduzida. Esse pode ser um lugar de exclusão quando não existem profissionais preparados para lidar com aquela demanda que eles estão recebendo, né? Então, assim, o próprio Basaglia dizia que o manicômio ele é muito maior do que o prédio físico do manicômio, o prédio físico do hospital. Ele é todo um arcabouço ideológico que passa por todos nós e que faz com que a gente na sociedade, por a gente ter alguma estabilidade mental,
por a gente conseguir trabalhar, por a gente conseguir estudar, por a gente conseguir viver a nossa vida, a gente se sinta tão mais importante, tão melhor do que pessoas que não conseguem sustentar a sociedade do jeito que ela está hoje. E acabam entrando numa crise muito grande. Então, assim, o manicômio, ele é profundamente isso, é esse sentimento de que eles são diferentes de nós, que eles são os loucos e nós somos os normais, né? E que nós estamos protegidos desse processo de loucura, né? Então, isso faz com que muitas pessoas não procurem ajuda quando elas precisam de ajuda, isso faz com que muitas pessoas não façam psicoterapia, porque psicoterapia é coisa de doido, isso faz com que muitas pessoas não queiram tomar remédios psiquiátricos porque eles não querem, assim, ser taxados de loucos, né? Então, existe um lugar, um imaginário social sobre a loucura que contribui para toda essa cultura, todas essas práticas discursivas, né? Então, quando você trabalha em saúde mental, você tem que aprender a acolher a contradição, você tem que saber lidar com a contradição, porque a contradição ela vai ser jogada na sua cara dia após dia quando você é profissional de saúde mental. Ela vai ser apresentada a você todos os dias, entendeu? Então, você vai ser tentado e você vai tentar construir ali uma teoria que teoria é muito boa, né? Mas não impede que as coisas existam, né? Que é a frase do Charcot, né? A frase famosíssima do Charcot, que teoria é muito bom, mas não impede as coisas de existirem, né? Então, que a gente esteja sempre com uma teoria alinhada às nossas práticas, que as nossas práticas estejam produzindo a teoria e não que a teoria esteja limitando a nossa prática, né? Então, a gente tem que, como profissional de saúde mental, saber acolher isso, né? E outra coisa que eu tinha notado, que eu tinha anotado para falar sobre o que você falou, que a maioria dos leitos psiquiátricos estão em São Paulo. Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a população em situação de rua, né, do observatório da UFMG, eles apontavam que a maior população de rua que existe no Brasil é em São Paulo, né? Então, isso não é uma coincidência. Isso não é uma coincidência, né? Não é uma coincidência, né? E o uso de substâncias, né, o cuidado às pessoas que fazem uso de substâncias está se tornando uma demanda mundial. Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema mundial. Aqui em Toronto, eles estão passando por uma crise muito grande, uma crise, né, dos opioides, por exemplo. As pessoas, elas vão no médico e aí o médico receita algum opioide, assim, qualquer um que seja, a pessoa fica viciada naquela medicação, né, que ela é para ser usada num limitado número de casos, assim, e isso está dando, assim, muita crise, tem muita gente tendo overdose no meio da rua, e assim, no Canadá, se você tem uma overdose no meio da rua e você fica desmaiado no meio da rua, você morre, porque você morre do frio. Aqui você pode morrer de frio, né? Então, assim, as contradições, elas estão sendo produzidas mundialmente, né? Quando você falou da Suíça, né? Eu lembrei que, assim, aqui no Canadá as pessoas também têm Suécia. A Suécia, desculpa. Quando você falou da Suécia, eu lembrei, assim, que aqui no Canadá as pessoas, elas também têm algum acesso, tem a saúde pública, né? E elas têm também algum acesso, que é um acesso melhor do que o acesso que a maioria dos brasileiros tem, a condições de vida, assim, né? Aqui tem o canadense tem um poder de compra maior, o canadense tem condições de trabalho melhores, né? Mas mesmo assim as contradições elas existem aqui também, elas são produzidas aqui também. Isso não acaba com a questão da crise e da urgência e emergência de saúde mental e de todo o cuidado que a gente precisa ter, né, como profissional de saúde mental. Né? Então, achei muito interessante, né, essas falas, assim, achei que a gente conseguiu construir alguma coisa aí.
muito, muito, muito. A construção foi muita. A Sônia Regina falou que hoje deu uma palestra na escola e que ela acha que não foi bem entendida. Sônia, olha, sinta-se à vontade sempre em poder falar, porque se houve alguma contradição, se alguém não te entendeu bem hoje, mas pelo menos você provocou uma fala, você falou. E isto é o importante, falar. Falar aqui, falar aí, falar em Toronto, enfim, esse é o nosso papel. Acredito que é a partir daí que nós vamos cavando o buraco, nós vamos ganhando corpo e nós vamos mudando esse sujeito que é integral, mas que ele está dividido porque ele não encontra na sociedade um escopo que ele nem mesmo consegue nomear. Então, vamos falar. Falar para quem entende, para quem não entende, para quem nos critica, para quem nos avalia, não é? Porque a cada roda nós temos uma avaliação. Então, tem muita gente que vem aqui e diz show, aí depois vai lá na avaliação e fala, não gostei, não é? Então, mas é por aí, Sônia. Fazem 2 anos, vai fechar o 3º ano, e nós estamos aqui continuando a falar. Não queremos que vocês avaliem? Sim. Queremos que vocês deem sugestões de rodas? Sim. Vamos sugerir temas. Novembro nós estaríamos montando o ano de 2024, 2023. Então, vamos sugerir, vamos avaliar. Sônia, não se iniba. Convite feito, vá lá, fale, porque é por aí que nós vamos poder alçar mais voos, tá? Bem, chegando ao finalzinho de hoje, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer Lara, Ana Clara, lembrando que no dia 26 nós teremos 2 Marias aqui, Maria Melânia e Maria Góes, falando sobre mulher no mês do Outubro Rosa, falando das questões, um pouquinho, tá? É o que nos permite, não é o tempo, mas trazer também um pensamento sobre nós, mulheres, sobre o nosso papel enquanto mães, enquanto profissionais, profissionais da saúde, profissionais de todas as áreas diferentes do conhecimento, falar sobre mães que estão na área da educação, não é? Sofrendo, porque eu tenho ouvido de muitas professoras, Sônia, eu não sei mais o que eu faço numa sala de aula e eu não tenho pares para conversar. Então, sobre essas e outras questões, estaremos aqui no dia 26. Daqui a uma semana, não, 2 semanas, tá? Daqui a 15 dias, falando sobre mulher, 2 Marias. E convido a todos vocês também. Lara, para suas despedidas, depois a Ana Clara, com o meu já muito obrigada. Gente, muito obrigada pelo acolhimento aqui. É sempre maravilhoso, eu sempre gosto, né, das rodas de conversa que me trazem muitas provocações novas e modos diferentes de pensar sobre o mesmo assunto que acabam enriquecendo, né? Quando você conversa só com quem pensa igual a você,
acaba que você diminui um pouco seu campo de visão. Às vezes você precisa ampliar um pouco as conversas para conseguir dialogar e ir mais longe, né, com o diferente, né, porque você está ali com o diferente, é o seu papel como ser humano, você tem que conseguir conviver e construir alguma coisa apesar da alteridade, né, com essa alteridade, que ela é algo que enriquece, né? Então, assim, muito obrigada a todo mundo que fez fala no chat também, tinha várias pontuações maravilhosas, né? E é isso. Obrigada. Ana? Também só tenho a agradecer, né? Foi um prazer dividir aí a mesa com a Lara, com você, Sônia. É sempre muito interessante a gente fazer essa troca. Acho que foi uma casadinha bem interessante a fala da Lara junto com a minha, assim. Acho que a gente conseguiu trazer aí várias diferentes reflexões e provocações. Então, sempre muito bom participar e muito bom ter o prazer de falar, né? Como a Sônia estava colocando aí. Muito obrigada, gente. Bem, até então, dia 26, meninas, vocês são geniais. E as nossas gravações, a partir da semana que vem, estará disponível aí no ambiente da PUC também, YouTube, para quem não esteve ou quer reouvir, disponível. Um beijo para todo mundo, uma boa semana. Boa noite, Tchau. tchau, Tchau, gente. gente. Beijo.